Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim, do fundo do meu coração. Chegamos ao 4º dia deste 6º módulo, Mudança de Vida, Combatendo a Depressão, com o tema principal, Declarando Vida. Palavras, 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 palavras cheias de poder. Palavras que constroem ou palavras que destroem. Palavras que dão vida ou palavras que trazem morte. A escolha é nossa. Vamos analisar o significante poder contido em nossas palavras. Antes de continuarmos, eu gosto sempre de lembrá-lo ou lembrá-la. Tenha posse da Bíblia, caderno, caneta, seu local secreto de oração. Não permita que as interferências externas tirem de você este momento ímpar, este momento de encontro com a palavra que vai te libertar desta opressão que se chama depressão. Mas antes, vamos agradecer ao Senhor pela palavra que Ele está nos concedendo hoje. Creio que hoje teremos respostas para a sua dor. Pai amado, bendito, Senhor, meu Deus e meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Estamos aqui iniciando este 4º dia do 6º módulo, Mudança de Vida, Combatendo a Depressão. Que as palavras de hoje sejam transformadoras para as vidas que estão seguindo aqui este propósito. E creio que o Espírito Santo já está movendo o agir para a cura e libertação, para que as pessoas recebam palavras de alimento para suas almas. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, meu Pai. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, trago o tema neste 4º dia, falando sozinho. A voz mais alta que ouvimos é a nossa própria voz. A voz dentro de nós. Nossa conversa interna, tão silenciosa, mas tão poderosa. Falar consigo mesmo é coisa séria. Conversar internamente é algo que fazemos naturalmente durante as horas que passamos acordados. É uma forma de programação neurolinguística, por conta de sua natureza repetitiva. Isso tem potencial para moldar e esculpir nossa consciência. Nosso inimigo é um destruidor, saiba disso. Ele gosta de trazer mentiras da infância e então nos convencer de que essas falsas crenças são realmente nossa verdade. A única coisa verdadeira sobre nós é aquilo que Deus, o tecelão, conhecedor, designer, criador, diz sobre nós. Podemos diferenciar essas duas vozes? Uma traz vida e a outra traz morte. Normalmente, uma lenta e pesada morte. Nós já discutimos que nossos pensamentos resultam em nossas palavras. Então ouvimos nós falando de nós mesmos. O que falamos frequentemente se torna nossa realidade. Se pensamos, falamos que somos idiotas, estúpidos ou gordos, provavelmente vivemos nossa vida nos comportando como tal. E se concordarmos com o nosso Criador e considerarmos que fomos feitos assombrosa e maravilhosamente, uma obra-prima, uma filha do rei ou filho do rei, viveríamos de maneira diferente? Quando pensamos diferente, vivemos diferente. Mudar a sua forma de pensar muda a sua perspectiva, que muda o que você fala e como você age no mundo.
conversas internas positivas, pessoas estão se tornando mais conscientes de que pensar positivamente sobre si mesmo é uma ferramenta poderosa para melhorar sua autoconfiança e conter emoções negativas. É uma estratégia fenomenal para a mudança. Palavras positivas são boas para a nossa saúde, por nos ajudar a impulsionar nossa confiança, melhorar nosso humor, eliminar o estresse e melhorar a saúde do coração e o bem-estar. Pessoas que conseguem dominar a prática do pensamento positivo sobre si mesmas são mais confiantes, motivadas e produtivas. Deus nos criou para a vida e vida em abundância. Suas conversas internas se alinham com os planos e a palavra dele sobre você? Conversas internas negativas. Também estamos nos tornando conscientes dos efeitos de nossa crítica interna. Nosso pensamento negativo sobre nós mesmos. Pensamentos negativos podem influenciar sua autoestima, sua visão de vida, seus níveis de energia, seus relacionamentos e até mesmo sua saúde. Reconhecendo os pensamentos negativos, nós podemos iniciar o processo necessário de interromper esse hábito destrutivo. É hora de silenciar essa voz negativa de nossas cabeças e declarar vida e verdade em nossas vidas. Nossas conversas internas importam. Preste atenção. Na maioria das vezes é tão rotineiro falar negativamente sobre si mesmo e consigo mesmo que você não tem consciência de que está fazendo isso. Será que pelas próximas 24 horas você poderia reservar um tempo para prestar atenção nos seus pensamentos e também para notar como você fala sobre si mesmo? Comprometa-se a eliminar pensamentos negativos. Então alinhe seus pensamentos e suas palavras com as verdades cheias de poder do Senhor. Uau! Que tremendo esta palavra! Sim. Você consegue olhar para si e ver o quanto você tem se matado? Você consegue olhar para dentro de si mesmo e perceber que você está se autodestruindo? Como eu disse aqui, eu já me peguei em situações assim. Eu já me peguei em situação assim. E de vez em quando eu fico irado com algumas coisas erradas, aí que perco a linha. Mas o Senhor me incomoda de tão sobremaneira que eu não consigo passar um dia sem me perdoar. Melhor dizendo, pedir perdão a Ele. Incomoda demais. No livro 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, a palavra do Senhor diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Olha, quando o homem pecou, Satanás passou a ser o dominador do mundo. Ele domina o mundo inteiro, percorre a terra e comanda uma hoste de espíritos malignos, através dos quais ele esvazia e mantém cativo os que estão sem Cristo. Somente o crente em Cristo está liberto do seu poder. Mesmo assim, como leão rugente, ele é uma ameaça aos crentes e procura destruí-los, especialmente por meio do sofrimento. Ele destruirá espiritualmente todo aquele que abandona a proteção de Deus. Através da nossa fé no sangue de Cristo, da nossa luta espiritual no Espírito e a nossa oração a Deus,
estamos plenamente equipados para derrotar as astutas ciladas de Satanás, resistir-lhe e ficar firmes na fé. Maior é o que está em vós do que está no mundo. 1 de João, capítulo 4, versículo 4. Olha, neste versículo, Pedro quis ser bem claro. Neste mundo, ser cristão é o mesmo que viver sob constante pressão dos inimigos do Senhor. Esse negócio de estar todo o tempo sob pressão, pelo simples fato de a gente ser crente, chega uma hora que cansa, que desanima. A coisa não para. É uma perseguição logo depois da outra. A maldade do mundo nunca nos dá um tempo, nunca nos dá um refresco. É um tal de enfrentar dureza da escola, no trabalho, em casa, na igreja, até no meio de diversão. Você está ali se divertindo e começa as coisas degringolarem. O jargão popular quase não saiu. E o pior de tudo é que, quanto mais a gente se esforça para ser um bom crente, mais as injustiças se organizam para estragar tudo. Pedro não inventou nada. Ele apenas confirmou aquilo que ouvira de Jesus. No mundo tereis tribulações, aflições. E ele entendeu que a pressão e as tribulações do mundo existem porque fazem parte da programação do Senhor, para o nosso fortalecimento espiritual. Que não haja dúvida dentro de nós, por mais mal intencionado que seja o diabo, estragando o prazer de nossa vida, ele vive ao nosso redor por permissão do Senhor. Mesmo não gostando, o diabo está a serviço de Deus. O leão sabe que já foi vencido pelo Senhor. Caso nós ainda não o saibamos, está na hora de nos convencermos disso. Sabe por quê? Acredite você ou não, mas o mal é real. Existe um responsável que é o nosso inimigo e ele não perde tempo e nem oportunidade para nos derrubar. O interessante é que, assim como diz o versículo, ele fica ao redor fazendo barulho. Isso porque ele trabalha com a mentira, o engano, a confusão, fazendo com que nós mesmos façamos as escolhas erradas. Por isso devemos vigiar e guardar a palavra de Deus, para podermos andar no caminho certo, evitando dor e sofrimento. Olha, o diabo, ele não é desatualizado. O diabo, ele manja muito bem de informática, de redes sociais, de barzinho de bebida, de se beneficiar sobre as custas dos outros. Olha o que diz o apóstolo João no capítulo 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A mentira é uma destacada característica do diabo. Ele é a fonte geradora de toda falsidade. É um pecado totalmente contrário à mente de Deus, que é a verdade. A indiferença para com o pecado da mentira é um dos sintomas mais claros da impiedade de uma pessoa. Tal pessoa ainda não nasceu no espírito e está sob a influência de Satanás, como seu pai espiritual. Olha, quando a gente fala sobre o pai da mentira, quando as palavras nos remetem a pedir para que não
não entramos nessa cilada para que a gente não seja um colaborador do diabo é quando a gente vigia quando um crente diz que Deus entende uma mentirinha. Aí está o mal. Deus não entende mentirinha. Deus não entende, tá? Porque assim, língua mentirosa, testemunha falsa, maledicência, dissimulação. Em resumo, bem-vindo ao singelo mundo da mentira. É assim que o mundo tenta lhe subornar. Língua mentirosa, testemunha falsa, dissimulação, tudo isso daí. Em termos práticos, mentira é o contrário da verdade. Mentira é a busca pela não transparência, é disfarçar, é colocar um pano por cima para não se ver o objeto por baixo. Por exemplo, redes sociais. Quantas pessoas estão com depressão, com problemas financeiros no relacionamento, estão aí batendo fotos sorridentes, dizendo que é feliz, que o mundo é belo, mas por debaixo está tudo sujo, tudo magoado, tudo dolorido. É esconder, desviar atenção, se utilizando de alguma afirmação ou objeto não condizente com a realidade. É engraçado ver como já nascemos na mentira. Mentimos porque já nascemos em pecado. Romanos 5, versículo 12. Já nascemos, digamos assim, adeptos da escolha do diabo, que é a mentira. João 8, versículo 44. E fica claro que o nosso comportamento é adepto da mentira desde cedo. Duvido que você ache uma criança que nunca mentiu, que nunca jogou a culpa pelo vaso quebrado para o irmão mais novo, que nunca falou "eu não fui". Já como uma pessoa crescida, imagino que ninguém faça mais dessa maneira. Pelo menos é o que eu espero, inclusive de mim mesmo. Mas isso não impede das mentiras e dissimulações continuarem, porém de maneira menos explícita. É fácil mentir quando te ligam perguntando onde você está. E você, que ainda nem saiu do banho, responde "estou chegando". É fácil disfarçar seu incômodo em conversas com alguém e lançar o famoso "estão me chamando ali e já volto". São as famosas white lines, ou, em tradução porca, mentiras brancas. As mentirinhas, e para as mentirinhas acontecerem, o que não falta são oportunidades. Esse conceito pós-moderno de mentirinha bate de frente com uma das passagens mais simples, porém confrontadoras da Bíblia. Tiago 5, versículo 12 diz: "Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo". Uma solução prática que busca um posicionamento íntegro, meu irmão, minha irmã. Porque pior do que se ter muitas oportunidades de agir assim, as mentiras são altamente passíveis de vício. Simplesmente porque mentir é pecado, e pecado pode viciar. De vício em vício, uma mentira qualquer facilmente se torna uma bela história de pescador. Relacionamentos de confiança são baseados em sinceridade, verdade e transparência. E você não precisa ser cristão para perceber isso. Qualquer pessoa que não tem Jesus foge de quem não pode se confiar, principalmente por ser uma pessoa mentirosa e dissimulada. Digo isso porque a mentira não é somente um atentado contra Deus, independentemente de mentirinha ou uma daquelas mentiras bem contadas que todo mundo já viu. É um pecado contra o seu próximo. É um pecado também contra você mesmo. É uma afronta à vida. Talvez mentiras e dissimulações não sejam um hábito na sua vida. Se não forem, mantenha-se atento. Vigie, e se por acaso cairmos, confessemos, como Tiago mesmo disse: "Confessai vossas culpas uns aos outros".
Tiago 5, versículo 16. Somos livres e todo dia é uma nova oportunidade de escolhermos pela verdade. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, a palavra do Senhor diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Olha que frase, que versículo para todo o contexto no qual estamos falando. Eles terão vida que escolher. Aqueles que escolherem o favor de Deus e a comunhão com Ele terão que escolherem. Aqueles que têm falta de vida e felicidade devem agradecer apenas a si mesmos. Eles os teriam se os tivessem escolhido quando fossem escolhidos, mas eles morrem, porque eles vão morrer. Quem vive na mentira tem como, por opção única, a morte. Olha, meu amado, minha amada, o que você vem fazendo para que as suas metas, as suas escolhas sejam tomadas de forma que as decisões sejam assertivas diante de Deus? O que você pretende escolher para a sua vida a partir deste exato momento? A partir deste exato momento, a continuar pecando, escolhendo a morte, ou seguindo diante de Deus a favor da justiça, falando a verdade? Aquilo que te fere, que te ilude, ou aquilo que trará para você a vida abundante que Jesus prometeu, você já escolheu? Qual dos caminhos a seguir? Tá pensando? Pode pensar à vontade. Fica à vontade. Porque assim, olha, quando você escolhe seguir a Deus, saiba que não será fácil, porque o inimigo não gosta de perder o seu rebanho para o Senhor. Porque ele furtou de Deus. Na verdade é essa. E ele não gosta de perder o fruto do seu roubo. No último versículo deste quarto dia, está em Romanos 12, versículo 2. A palavra diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Preste atenção. Paulo deixa subentender várias coisas neste versículo. Primeiro, devemos reconhecer que o presente sistema mundano é mau e que está sob o controle de Satanás. Segundo, devemos resistir às formas prevalecentes e populares do proceder deste mundo e, em lugar disso, proclamar as verdades eternas e os padrões justos da palavra de Deus, por amor a Cristo. Terceiro, devemos desprezar e aborrecer aquilo que é mal, amar aquilo que é justo e não ceder aos vários tipos de mundanismo que rodeiam a igreja, tais como cobiça, egoísmo, oportunismo, conceitos humanistas, artifícios políticos visando ao poder, inveja, ódio, vingança, impureza, linguagem imunda, diversões ímpias, vestes imodestas e provocantes, imoralidade, drogas, bebidas alcoólicas e companhias mundanas. Ah, irmão, é isso tudo mesmo? Mas falaram que pode... Não, você pode fazer isso e depois você vai lá e faz um jejum de 7 dias ou fica um dia sem comer. Deus passa, limpa a barra. Depois você cai de novo na gandaia. Vai nessa. Vai nessa.
Vai ouvindo essas vozes aí que pode fazer que depois você recupera o seu posto lá no passado. Sai dessa aba, querido. Foge disso. Quarto e último, devemos conformar nossa mente à maneira de Deus pensar. Medite a leitura da palavra de Deus e a sua meditação. Devemos permitir que os nossos planos, alvos e aspirações sejam determinados pelas verdades celestiais e eternas, e não por este presente século mau, profano e passageiro. Tem gente que se agarra a este mundo de tal maneira que, olha, chega a dar uma dor no coração. Tem gente que faz tudo, é uma tendência dos movimentos transformadores. E a de perder a sua forma. Quando você sai da Bíblia, são essas tendências. Você começa, olha, quando você não lê a Bíblia, tudo que diz que é verdade no mundo você acredita. Porque assim, nada mais atual do que esta exortação do apóstolo. Os cristãos de hoje estão se conformando com este mundo. Você não pode aceitar o famoso goela abaixo. Ao invés de mudar, estão sendo mudados. Ao ponto de algumas megas igrejas, o conceito de evangelização e de arrependimento ser substituído pelo conceito de marketing religioso. Que perigo! A palavra de ordem de Paulo é enérgica. Não vos conformeis. Entretanto, para não ficar apenas na negativa, o apóstolo ensina, mas transformai-vos pela renovação. E para início de conversa, pela renovação do vosso entendimento. O apóstolo, quando escreveu sobre a excelência do amor, explicou que existe o entendimento do menino e o entendimento do adulto. Renovar é deixar as coisas de menino. É não se conformar com o infantil e transformar-se pelo entendimento amadurecido. A mensagem para hoje: não vos conformeis. Olha, meu amado e minha amada, momentos finais deste quarto dia. Renovar a mente é um processo que pode durar muito ou pouco, dependendo de cada um. O Espírito Santo sempre nos ensinará a sujeição de nossa mente a Deus desde o momento em que somos feitos novas criaturas em Cristo. Só que muito de nós simplesmente não aprendem. Não tem jeito, tem gente que não entende e aprende. Não enxergam e não aceitam os ensinamentos do Espírito Santo e insistem em continuar pensando e se comportando como antes. A mente ainda inclina para as coisas da carne, adora uma fofoca, uma mentira, uma traição, orgias sexuais, drogas, vídeos pornográficos, homem com homem, mulher com mulheres. Então vamos consagrar nossa mente a Deus e experimentar a perfeita vontade de Deus. Não seja moldado pelo mundo. É difícil obedecer este mandamento, eu sei. É um lembrete de que o nosso pensamento é um dos lugares de maior luta espiritual. Pensar de maneira desleixada é mais que desleixo, é perigoso. Porque somos alimentados constantemente por mensagens que distorcem a verdade de Deus e os valores santos. Ao invés de ficar irado pelo fato de que o mundo age como o mundo, devemos ser transformados pela renovação das nossas mentes e fazer o que Paulo disse que fez. Levar todo o pensamento, toda a palavra cativo para Cristo. Frequentemente pensamos que um dízimo é dar 10% do nosso dinheiro, mas um dízimo
mais importante é dar 10% do nosso tempo para concentrar nas coisas de Deus. Olha, se você ainda ficar nesta lenga-lenga da vida, vai ser muito difícil você sair deste calabouço. Vai ser muito difícil. E olha, reflita no que eu vou lhe perguntar agora. De quais maneiras você pode alimentar suas conversas internas com o que Deus diz sobre você? Depois de tudo que nós aprendemos hoje, você é gentil consigo mesmo? Conhece e declara a sua identidade em Cristo? A palavra de hoje foi semeada para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, ajuda-me a acreditar que eu sou o que o Senhor diz que sou. Ajuda-me para que a sua voz seja a mais alta em minha vida. Que eu declare o seu amor sobre mim, Pai. Obrigado, Deus, por me ensinar, através da sua palavra, quais são as estratégias do inimigo para que eu possa vigiar e fazer as escolhas certas. Ensina-me a sua vontade, verdade, cada dia mais, para que eu seja liberto do engano e do erro, Pai. Pai, quero te pedir perdão pelas vezes que inclinei minha mente para as coisas da carne, mesmo sabendo dos teus ensinamentos. O meu sincero desejo, Pai, é inclinar a minha mente para as coisas do Espírito. Então quero agora consagrar toda a minha mente e os meus raciocínios a Ti, para que eu fique atento aos ensinamentos do Teu Santo Espírito e para que eu haja não com passividade, Pai, em minha mente, mas conforme meu livre arbítrio, de modo a alinhar minha mente com a mente de Cristo. Ajuda-me, Pai, ensina-me, por favor, a pensar do mesmo jeito que Jesus pensa e que isto se reflita imediatamente no meu agir, Pai. Por favor, guarde a minha alma de orgulho, Pai, meu coração de dureza e minha mente de focalizar em coisas que não são importantes, de não focalizar o suficiente nas suas coisas. Ensina-me o que significa fazer as obras do meu Pai, especialmente no mundo dos meus pensamentos. Restitui, Pai, a minha dignidade e o meu caráter. Em nome de Jesus eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.